fala sobre os desafios da liderança. Há um tempo atrás eu estava lendo esse livro. Eu gostei muito, é um livro pequeno. É um livro que foi escrito em 1985, algumas pregações que ele fez em 1985 no Equador. E eu estava lendo esse livro, e uma coisa que me chamou a atenção nesse livro foi que ele está falando sobre liderança, desafios da liderança, mas me chamou a atenção o ano em que ele escreveu. E aí eu tive a impressão que 1985 já faz bastante tempo, faz mais de 33 anos já. É bastante tempo para que as coisas mudassem, para que as coisas sejam diferentes. No entanto, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele escreveu, é como se hoje ele estivesse escrevendo, e como se ele estivesse escrevendo hoje, agora, nos dias de hoje, sobre os problemas e os desafios de uma liderança. Como perseverar diante dos problemas? Como perseverar diante das pressões, diante das decepções do ministério? Como perseverar? Como não deixar que as nossas prioridades sejam mudadas por outras prioridades que não aquelas que devem fazer parte do chamado de Deus na nossa vida? Como ver o declínio do ministério, as pessoas indo embora, né, a igreja diminuindo? Tudo isso é muito frustrante. Como encarar os problemas? Como encarar a frustração de trabalhar, se dedicar, orar, pregar, ensinar, e as pessoas não darem atenção a isso, e as pessoas te desrespeitarem, te desonrarem, rirem, zombarem? Como enfrentar a frustração de ver que pessoas estão dentro da igreja de braços cruzados e não estão nem um pouco preocupadas em trabalhar, em se dedicar, em se responsabilizar pelo chamado de Deus, pela obra de Deus? Como enfrentar a frustração de trabalhar, ajudar as pessoas, orar por elas, ministrar nas vidas delas, pois elas viram as costas e vão embora e ainda falam mal de você? Como enfrentar todas essas frustrações e ainda por cima, além de tudo isso, ser humanos e sofrer as mesmas tentações e os mesmos problemas, né, que todo ser humano enfrenta na sua vida? Porque, na verdade, não ser um pastor, ser um líder, não é ser alguém super-humano, né? Ou super-herói. Não é ser uma pessoa extraterrestre, extra-humano. Não. Deus nos chamou para ser extra-humanos. Nós somos humanos servindo ao Senhor. Por isso, Jesus, para nos dar o exemplo, como diz Filipenses 2, ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo, e não foi tentado como Deus, porque Deus não pode ser tentado. Ele foi tentado como homem. Ele foi tentado em tudo. Jesus também não era um super-humano, nem um extra-humano, mas também ele se tornou como alguns de nós, como nós, e foi tentado em todas as coisas. Como enfrentar tudo isso e além do mais, ser tentado em todas as áreas que todo ser humano é tentado, e suportar toda essa carga e todo esse peso, né? Há muitos desafios que nós estamos enfrentando nesses dias que nós estamos vivendo. Talvez o pior de todos eles seja o desânimo. Sim ou não, irmãos? Não diga amém, mas diga, é verdade. Sim ou não? Pois o desânimo é algo que talvez não vivamos desanimados, mas enfrentamos crises em nosso ministério, nosso chamado. Talvez a maior delas e a mais perigosa delas seja justamente o desânimo. Porque o desânimo afeta a nossa disciplina com Deus, nossa disciplina ministerial. E geralmente, quando desanimamos, culpamos as circunstâncias e as pessoas, e nós somos
capazes de enxergar. Quando fazemos isso, não somos capazes de ter uma autocrítica e de enxergar qual é realmente a verdadeira razão do nosso desânimo. Geralmente nós apontamos para fora e não para dentro. Né? Geralmente nós buscamos para fora e não buscamos dentro. Qual a razão? Qual o propósito do nosso desânimo? Talvez um dos textos mais importantes nesse sentido seja o de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias, porque eu creio que esse texto é muito importante para todo ministro, para todo servo de Deus. Aqui nós temos pastores, temos líderes, e temos gente que está se preparando para o ministério. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. NVI, gente, olha lá, NVI. Não desanimamos, né? Antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glória a Deus. Que palavra extraordinária do apóstolo Paulo. Que escrita, que profundo isso, que maravilhoso. O versículo 16 diz assim: por isso, por causa de tudo aquilo, quando ele diz por isso, é um condicional, por tudo aquilo que foi já falado, por causa de tudo isso, né? De todos os lados, somos pressionados, mas temos esse tesouro em vaso de barro. De tudo isso, né? Por causa de tudo isso, não desanimamos. Amém, irmãos? Diga, não desanimamos. Nós não desanimamos. Porque há várias versões. Não desfalecemos,
Até uma versão que diz assim, não, nos recusamos a ficar abatidos. Nós nos recusamos a ficar abatidos, quer dizer, eu gosto dessa versão, né? Então, Paulo começa esse parágrafo usando essa palavra, desânimo. Usando esse, não desanimamos, o desânimo, né, no versículo 1. Que significa não perder a coragem. Não somente não perder o ânimo, mas não perder a coragem, não perder a fé. Não estanca, porque o desânimo estanca. O desânimo nos faz perder a coragem. O desânimo traz o medo, o temor, a ansiedade, que são as doenças desse tempo. Então ele começa dizendo, não percam a coragem. Nós não perdemos a coragem. Diante de tudo que acontece, né? E aí ele diz, o homem, ele fala exteriormente, se referindo ao homem exterior, exteriormente se corrompa, o homem exterior ou exteriormente, no sentido de desgastar também, porque é a mortalidade, né, irmãos? É a mortalidade. O nosso corpo, o nosso exterior se desgasta. Vai, as rugas, cabelinhos brancos, as dores começam em todos os lugares, né, irmãos? É dor aqui, é dor ali, dói lá, dói aqui. Tem dor que você não sabe nem de onde é, nem onde está doendo mais, né? Então, o homem exterior, ele se desgasta. É isso que ele está dizendo, o nosso corpo se desgasta e ele vai se corrompendo no sentido de se perdendo, se desgastando, se desfalecendo, quase que se desfazendo, né, irmãos? Não é bem assim, vai amolecendo, mas não vai se desfazendo, né? Então, exteriormente, o corpo, na verdade, o corpo não resiste às afrontas dos tempos, né, irmãos? Não adianta, não existe. O tempo, ele é agressivo com o homem exterior, com o nosso exterior, né? A gente, não, inevitavelmente, hoje estica daqui, estica de lá, mas, inevitavelmente, chega uma hora que não tem mais onde esticar. Né? Como algumas pessoas aí que elas não conseguem nem mais falar. Vocês já viram algumas pessoas? Tem uma senhora aí na televisão que ela não abre nem consegue nem abrir a boca mais para falar, de tanto que esticou. Ela fala assim, não consegue nem abrir a boca. E é assim, ó, é assim todo o tempo. Porque já esticou demais, né, irmãos? Então, já fica aquela cara de boneca, né? Tudo esticado. Na verdade, o verbo no grego, ele sempre é o presente contínuo. O presente contínuo, esse é um verbo encontrado no grego muitas vezes. Que na verdade, assim, não é que ele vai se corrompendo. Ele vai se desgastando. Então, dia após dia, cada dia que você levanta, você está mais velho, sim ou não? Cada dia. Tem jeito. Você não vai dizer que estou mais novo. Não, está mais velho. Então, cada dia que você levanta de manhã, você está mais velho. Então, o corpo vai se desgastando cada dia. Cada dia, todos os dias. Então, por isso, o verbo aí é esse presente contínuo que diz. Vai se desgastando. Vai se desfalecendo. Né? Essas pressões, esses desesperos, essas perseguições, do versículo 8, né? Essas pressões, de todos os lados pressionados. Esses desesperos, essas perseguições, esses abandonos, eles afetam o nosso corpo mortal. Né? Paulo aqui coloca a degradação do corpo físico em contraste, ele faz um contraste dessa degradação, né? Desse desgaste do corpo físico com o desenvolvimento da graça em nós. Então ele diz assim, embora o homem exterior vai se corrompendo cada dia, o homem interior se renova cada dia. Então esse é o nosso consolo,
que embora o cabelinho branco vai saindo, as ruinhas, tudo, né? Mas nosso interior, esse homem não pode se desanimar. O grande problema do desânimo é aí, é justamente aí. Né? Se o contraste, esse é o contraste, o homem interior, o novo homem, o homem redimido, o homem interior. Essa é uma expressão que a gente encontra em vários lugares, principalmente nas cartas de Paulo. 1 de Pedro 3:4 fala sobre isso. Ele diz assim: ao contrário, esteja no ser interior, no homem interior, no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, percebemos que a Bíblia faz essa diferença, né, que o homem interior está se renovando. Glória a Deus. Você deveria dar glória a Deus a isso. Né? É um processo contínuo. Está se renovando cada dia. Um processo de renovação. Enquanto um vai se desgastando, o outro vai se renovando. Isso quer dizer que o nosso homem exterior vai chegar acabado lá no fim, mas o homem interior vai chegar fresquinho, novinho. Maravilhoso. Quer dizer, nós não vamos desgastados para a eternidade. Nós vamos restaurar, renovados para a eternidade. Então, a eternidade não é lugar de gente acabada. Né? Então, enquanto um se desgasta, o outro vai se renovando. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque nós não podemos permitir de que os desgastes do tempo tire a nossa alegria, a nossa fé e a certeza de que Deus ainda continua agindo a nossa vida. E que ainda há muito para fazer para o Senhor. Grandes coisas ainda o Senhor tem para nós. Né? Na verdade, eu quando estava escrevendo sobre isso, estava pensando sobre o carro. Né? O carro que tem uma lataria ruim, mas tem um motor bom. Né? Eu me lembro, há muitos e muitos anos, quando Jimmy Swaggart pregava aqui no Brasil, na televisão, eu vi uma pregação dele contando que quando ele começou a pregar, lá pelos anos 40, ele tinha uma caminhonete velha, né? E ele saía pela estrada com aquela caminhonete para fazer a obra, que ele era um evangelista, ele ia de um lugar para outro. E um dia na estrada, indo para um trabalho assim, a caminhonete pifou no meio do caminho. E ele disse, era um carro velho, não tinha muito o que fazer, já estava um pouco deteriorado, mas aí eu também não tinha dinheiro, estava começando o ministério, não tinha dinheiro, não tinha o que fazer, e eu estava parado naquela estrada, não tinha ninguém, não tinha nada. O que eu fiz? Ele falou, porque ele estava falando sobre a unção de Deus. Diz que ele pegou um óleo de unção, e ele abriu o motor, e ele orou, e ungiu o motor. Ungiu o motor da caminhonete, que era uma caminhonete 29, 30, por aí. Eu ungi o motor. Ele falou assim, vocês não vão acreditar. Eu liguei o carro, o motor funcionou. E nunca aquele motor parou de funcionar. Desgastou a bateria, enferrujou tudo, começou a cair aos pedaços e o motor funcionando. E o motor funcionou até acabar toda a lataria do carro. Eu quero que é mais ou menos assim, né, irmão? A lataria vai acabar, mas o motor vai ficar funcionando por toda a eternidade. Então, agora o que nós precisamos entender é que a carne vai decaindo, mas o espírito vai se expandindo. Ele vai crescendo. Então, precisa continuar em nós essa alegria quase que infantil, quase que juvenil de servir ao Senhor. E não desanimar. E não crer que já está chegando o fim da carreira, não. Irmãos, nós estamos só começando. Diga quem está ao seu lado, nós estamos só no começo.
Eu encontro aqui 2 motivos para o desânimo. Aqui, no texto que Paulo nos mostra. Paulo demonstra 2 motivos de desânimo. É a cegueira das pessoas para quem nós pregamos. Irmão, diga sim ou não? Vou repetir, a cegueira das pessoas para quem nós pregamos. Você prega e o cara parece que continua cego, não é? Não enxerga. E o segundo é físico. Então ele fala sobre a nossa fragilidade. Por isso ele diz, o texto é assim, vasos de barro. Um tesouro que está em vaso de barro. Então a nossa fraqueza, a nossa debilidade física, que é afetada por aqueles que a gente prega e continua cego. Então, John Stott diz assim, nós temos um grande problema, presta atenção, nós temos um grande problema quando temos um pregador fraco e uma congregação cega. Nós temos um grande problema. Sim, irmãos? Eu acho que ferrou. Você tem um pregador, por isso que eu estou dizendo, um pregador, ele tem que se vencer a si mesmo. Ele tem que crescer, irmão. O pregador da palavra, ele tem que se desenvolver, ele tem que aprender, ele não pode ficar numa situação só de glória a Deus, aleluia. Amém, irmãozinho? Levanta a mãozinha, dá um glorinha a Deus. A gente não pode viver assim, irmãos. Um pastor, um pregador da palavra, ele tem que se superar, ele tem que crescer em Deus, na palavra, no conhecimento, na oração, na fé. Entende? Então, por quê? Porque essas coisas nos desgastam e podem nos atrapalhar, impedir nossa conquista, o crescimento da igreja. Podemos nos acostumar e dizer, está bom assim, é o que Deus tem para mim. Temos 20 irmãos, mas glória a Deus, nós somos pequenos, mas somos muito unidos. Nós somos pequenos, mas aqui tem santidade. Irmãos, essa história de dizer que quantidade não expressa espiritualidade, isso não é verdade. A gente precisa ter qualidade e também precisamos ter quantidade. Se a igreja não cresce, alguma coisa está errada. Porque se o corpo não cresce, ele tem alguma anomalia. Uma criança você leva ao médico, um bebê ele vai examinar e ele vai procurar, a primeira coisa que ele vai ver é pesar e medir. É por aí que ele detecta que há um crescimento saudável. Peso e medida. Na criança, no bebê, já não funciona no adulto. Nem peso e nem medida. Não, já não funciona no adulto. Só no bebê. Ele detecta o crescimento através crescimento através dessas 2 coisas. O crescimento é importante para a saúde. Por quê? Porque o crescimento demonstra o crescimento demonstra que tem saúde. E a saúde traz crescimento. Então, o corpo saudável cresce. O corpo doente, ele se deteriora, definha, não cresce. Então, o Espírito Santo, ele é o agente da renovação do homem interior. O homem interior precisa ser alimentado, fortalecido, precisa dos ingredientes necessários para que ele se desenvolva e cresça. Amados irmãos, o grande problema é que quando vem o desgaste físico, ministerial, físico, a nossa tendência é descuidar dessas coisas que alimentam o nosso homem interior. A oração, a palavra, a fé, a esperança, a confiança. Nós permitimos que aquele desgaste ao nosso redor e aquelas situações ao nosso redor, e é sobre isso que Paulo está falando, de uma forma muito mais profunda que eu, logicamente, mas é que essas situações que provocam desânimo, que provocam perseguições, essas situações nos afetem de tal maneira que descuidemos daquilo que é mais importante, a nossa oração, a leitura da palavra,
né? O estudo da palavra, cuidar realmente dessa área, descuidar das coisas que alimentam o nosso homem interior. Devemos entender que nós vamos chegar lá com um corpo em cinza, irmão. Vamos chegar lá com o corpo todo enrugado, né? Mas nós vamos chegar lá com uma alma revigorada. E esse é o trabalho. Nós temos que nos revigorar e nos fortalecer para um ano mais, né? Agora, se nós não podemos curar a cegueira dos que nos ouvem, e nem podemos renovar o nosso corpo, o que vamos fazer? Porque chega um momento que diz assim, eu não posso nem resolver nem uma coisa nem outra. E isso vai gerar uma grande frustração. Não desanimar. Por isso Paulo diz assim, você não pode fazer uma coisa nem outra. Né? O que você tem que fazer é não se desanimar. Porque quando nós nos desanimamos, nós deixamos de trabalhar, nós deixamos de crer, nós deixamos de lutar. E o desânimo afeta a nossa disciplina. Afeta a nossa disciplina. Quem está desanimado não planeja. Quem está desanimado não se organiza. Obrigado. Não se organiza. Não, por que eu vou planejar se eu estou desanimado? Por que eu vou planejar? Porque eu já estou nos 60 e tanto. O que os outros façam? Eu paro, eu estanco e não planejo. Né? Já não tenho disciplina. Aquele pastor que já não tem ânimo nem para dar glória a Deus. Então, as pessoas, elas são afetadas por isso. Não desanimar, suportar, né? Superar o desânimo. Se unir a outros, sair do ostracismo, do isolamento. Irmãos? Do isolamento. Sair das estratégias. Há certas estratégias, irmãos, e me permitam dizer, eu não tenho Facebook, eu não ando olhando nada do que ninguém está fazendo, ok? Se você estiver fazendo algo assim, me perdoa, desde já, mas isso não é para você, ou será, não sei. Mas às vezes, nós, irmãos, tomamos algumas atitudes que são ideias equivocadas, porque cremos que isso é que vai trazer o crescimento, atrair as pessoas à igreja. Né? Por exemplo, vou fazer uma campanha não sei do quê, campanha do monte, ou campanha não sei do quê, ou campanha não sei do quê. Às vezes, eu penso que, e por isso nós não usamos essa expressão, nem essa coisa, porque a ideia campanha, ela tem um objetivo equivocado. Né? Por que nós não usamos? Porque às vezes há o objetivo oculto de manipular. Vamos atrair as pessoas em sua necessidade. Campanha dos desesperados, por exemplo. Me veio agora. Vai. Aí o cara está desesperado. Por alguma razão, ele vai. Mas ele vai e ele só fica até a sua necessidade ser suprida. Sim ou não? E meus irmãos, eu já vi campanha que atrai muita gente. Aí eu conheci um pastor que dizia, eu não sei o que acontece comigo. Eu falei, eu sei. Ele fazia uma campanha de segunda-feira, uma campanha disso, desesperado, campanha sem dinheiro, campanha dos... tudo. Aí lotava. No domingo, tinha ninguém. E eu falava assim, cadê as pessoas? Segunda-feira vão na campanha, mas no domingo não vão no culto. Tem gente que só vem na campanha. Entende? Então, a pessoa fica até que a sua necessidade seja suprida. E depois ela vai embora. Quantos ficam efetivamente? Quantos se convertem? Né? Paulo diz aqui, justamente no capítulo que nós lemos, capítulo 4, versículo 4, que o que devemos fazer sempre, o que é? Fazer uma clara exposição da verdade. Ele diz,
uma clara exposição da verdade. Ele está falando sobre a pregação da palavra. Quase que como uma pregação expositiva. A pregação expositiva tem que ver com expor a palavra. Pregar a palavra. Ele nos chama a confiar na palavra. Ele diz, prega a palavra. Confia que a palavra transforma, que a palavra liberta as pessoas. E é só Jesus, e é só a palavra. A campanha não liberta a pessoa totalmente, porque se você vai a uma campanha e você vai buscar aquilo que você quer ao momento que você recebeu. Porque esse era o teu objetivo. Você foi para isso. No entanto, a palavra, ela transforma, ela liberta as pessoas. Então, Paulo diz o que devemos fazer sempre. Expor a palavra. Expor, pregar a palavra. Eu estou dando aula aos meus alunos de homilética e estou dizendo para eles que, infelizmente, a pregação expositiva se perdeu durante os anos. Porque a melhor pregação, a pregação mais importante para a igreja deveria ser a pregação expositiva, não a temática e nem a textual, mas a expositiva. Mas as pessoas se cansam. E as pessoas, às vezes, elas querem ouvir sobre as bênçãos e sobre os milagres. Né? Olha, é uma fraqueza crer que as pessoas só virão à minha igreja se eu ofereço para ela algo que elas precisam. Às vezes as pessoas não sabem realmente o que elas precisam. Elas não têm noção do que é importante para elas. É um medo da nossa parte de que a igreja não vai crescer e nós começamos a oferecer às pessoas algo que as atrai, algo atrativo. Paulo nos dá o antídoto aqui para o desânimo. No versículo 7, né, ele dá para nós o antídoto, com isso eu quero terminar. Ele diz assim, o antídoto para o desânimo é o poder de Deus. Ou você achava que existia alguma estratégia para... Não, poder de Deus. Você achava que você tinha que ir a algum lugar para alguém orar por você, para a irmã lá orar, trazer uma palavra profética e dar uma levantada no ânimo? Não. A estratégia é o poder de Deus. Tudo o que precisamos para o sucesso do nosso trabalho é do poder de Deus. E esse poder está nesse homem interior, que se renova cada dia. Eu não tenho dúvidas, irmãos. Na minha vida é assim. Eu posso dizer para vocês que inúmeras vezes eu me senti desanimado. E até ponto de dizer, vou embora. Né? Vou para onde já me ofereceram igreja, carro, casa e dinheiro. Eu vou terminar meus dias numa boa. Mas não vai. Não dá. Né? Porque não vai acontecer isso. Porque isso é uma ilusão, sim ou não? Achar que você vai a outro lugar e não tem problema. Que você vai a outro ministério e não tem problema. Eu me lembro de um pastor no Paraná que nos deixou porque ele queria ajuda para pagar o aluguel do templo. Ele queria ajuda para se sustentar. E ele veio e disse, pastor, eu preciso de tanto porque assim não dá e tal. E um dia nós chegamos para fazer uma EFA na casa dele. Nós chegamos 9 horas da manhã e ele estava dormindo ainda. E nós íamos tomar o café na casa dele, porque era o que foi combinado, fazer uma EFA. Nós éramos naquela época, isso faz bastante tempo, nós éramos uns 4, 5 pastores só. Nós íamos tomar o café na casa dele, depois a gente ia ter uma reunião e uma ministração e tudo. Nós chegamos, estava dormindo, não tinha nada ainda. E aí alguém me disse, olha, esse pastor aí gosta de dormir. Aí ele saiu, falou, não, porque veio alguém, uma rede de Londres, não sei de onde, ofereceu, dá tanto para ele por mês. Eu falei, para ele não, eu falei para o outro pastor, que ele me ligou, falou, ele saiu, veio lá, alguém ofereceu, eu falei, isso não vai durar nada, esse homem vai estar na pendura de novo daqui a pouco. Mas não deu outra, passou 2 meses, ele estava correndo pedindo ajuda, me abandonaram, me deixaram e tudo mais. Por quê? É uma ilusão achar que você vai encontrar um lugar que não tenha aquilo que Paulo disse, é para todos nós em todo momento. Esse é o desgaste constante, dia após dia. Há um desgaste, mas dia após dia tem que haver uma renovação no nosso espírito, nossa alma. Então,
Muitas vezes a falta do crescimento da igreja não vai ser resolvido com nenhum evento, nenhuma campanha, irmãos. De jeito nenhum. Mas com a pregação da palavra com poder. Melhorando os nossos púlpitos. E trazendo mais espiritualidade ao nosso povo. Sabia, irmãos? Um povo que está cheio do Espírito, é um povo que traz gente, que se move, que ganha as vidas para Jesus. Sim ou não, irmãos? Então, é duro a gente tentar suprir algo que não está acontecendo porque o povo não está fazendo. Porque nós não estamos sabendo motivar esse povo a ganhar vidas para Jesus. Vamos esperar que em 2019 a gente consiga isso. É muito natural, irmãos, que na estagnação nossa fé se enfraqueça. É muito natural quando as coisas no caminho não andam, porque nem sempre o ativismo, o que estamos fazendo, é válido. Não quero desanimar você, mas nem sempre essa correria e esse ativismo de todos os dias, das 9 da manhã, é válido. Podemos estar fazendo muitas coisas e estagnados naquilo que é mais importante. Naquilo que é mais importante. Podemos estar fazendo muitas coisas e não sendo efetivos naquilo que é mais importante para o chamado de Deus na nossa vida. As disciplinas. Quais disciplinas nos faltam para resolver essa questão? A disciplina do tempo. Por quê? Porque o desânimo afeta a nossa disciplina. E a falta de disciplina afeta a nossa prioridade. Perdemos nossas prioridades quando não temos disciplina. Efésios 5,16. Efésios está depois de Gálatas. Antes de Filipenses. Efésios 5,16. Essa é brincadeira, irmãos. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando o máximo o tempo, as oportunidades, porque os tempos são maus. A falta de disciplina afeta a nossa prioridade, né? Então, esse ano eu fiquei frustrado com alguns. Com um pastor pessoalmente, fiquei frustrado, porque ele chegou para mim e disse, olha, não vou participar da Libertar porque eu tenho um evento. Eu disse, olha, eu nem falei nada porque eu queria manter minha integridade para o Libertar. Eu não queria perder a minha... Entendeu? Eu estava em consagração, em oração. Eu falei, eu não vou falar nada, porque senão eu fiz jejuns, eu fiz dias de oração aqui com meus irmãos, fazendo correio de oração, então eu não quero cair alguns dizem assim, sair do óleo, né, irmão, sei lá. Eu não disse nada. Mas foi muito frustrante para mim, porque a gente manda uma agenda em novembro, para o irmão não ter uma atividade, no dia que nós temos uma atividade importante. Nem ele, nenhum compromisso, nem muito menos viajar com a sogra. Né? Pior ainda. Olha, como se corrige, como se disciplina o tempo, como se corrige esse problema de ter tempo para fazer as coisas. Vou te dizer, com organização e com planejamento. Com uma agenda. Simples. Cadê a sua agenda? Organização, planejamento. Sua igreja é pequena, mas trabalhe como se sua igreja fosse gigante. E um dia ela chegará a ser. Se você não fizer isso, ela não vai. Porque Deus não vai dar crescimento a um desorganizado. Que não consegue organizar 15, como vai organizar 1.500, 3.000? Ninguém diz amém, nem nada, nem ai, nem nada, mas tudo bem. Né? Então, essa é uma
indisciplina que eu vejo na vida de vários líderes e pastores. Não tem uma agenda. Até os pastores da rede, o pastor no Conap, ele tinha um evento, mas ele tem a rede dele, então eu nem brigo, mas nossos pastores que estão aqui sempre e que recebem nossa agenda, a disciplina, eu termino porque nosso tempo terminou, a disciplina da devoção. Essa falta de disciplina, se é porque não se organiza e não planeja, o outro é porque não ora e não estuda a palavra. Muitos de nós cremos que o ativismo é mais produtivo. E vou dizer para vocês, o ativismo não é produtivo. Não é. Não é o ativismo efetivo. É a devoção que é efetiva no reino. Por isso que os apóstolos disseram, vamos escolher irmãos que cuidem das viúvas, dos órfãos, necessitados. Nós vamos nos dedicar à devoção. Nós vamos nos dedicar à devoção, que é a oração e a palavra. Alguém chegou na casa do pastor, 6 horas da manhã, e o pastor estava orando e estudando a palavra. E disse, que absurdo, eu cheguei na casa do pastor 6 horas da manhã e estava lendo a Bíblia. Você queria que ele estivesse fazendo o quê? Visitando as viúvas? É perigoso visitar a viúva. Você queria que ele estivesse fazendo o quê? Que ele estivesse? É isso. Disciplina, nos falta às vezes disciplina e devoção, irmãos. Porque aquilo que nós fazemos em oculto, as pessoas vão enxergar no público. Quando alguém sobe no púlpito a pregar cheio de devoção, o povo vai saber que aquele homem está... Mas quando o cara chega, vem do trabalho, não estudou a Bíblia, não leu, não se preparou, não orou, vai pregar, olha, quer dizer uma coisa, o povo sabe. O povo sabe. Porque o Espírito dá testemunho. Irmãos? Não adianta todo o esforço que eu possa fazer para ser o melhor pregador, o melhor motivador. O Espírito dá testemunho. Que alguém... irmãos? A unção é algo tremendo, aquilo que eu falei. O povo sabe, eu não sei como, mas o povo sabe. Aí tem unção. Eu não estou falando sobre gente que anda medindo a unção. Tem gente que tem uma régua e anda medindo unção por aí. Esse tem unção, esse tem pouco, esse tem muito. Uma pessoa tem uma... Isso é um disparate. Alguém que fica medindo a unção. Mas, na verdade, o povo, de alguma maneira, sabe onde há unção e onde não há unção. Sim ou não, irmão? Sabe. Alguma maneira o Espírito dá testemunho. Então, a disciplina, enquanto a falta de disciplina afeta a nossa prioridade, a falta de devoção afeta a nossa espiritualidade. Aí, quero terminar essa parte com uma mensagem de alento, de ânimo, falando sobre o desânimo. Para os próximos dias, porque eu não tenho tempo para falar sobre a falta de disciplina dos relacionamentos, porque alguns de nós, por causa do desânimo, vamos nos afastando dos relacionamentos importantes para nós. E só apareço de vez em quando me dá vontade, ou quando eu posso, na EFA. Quando dá, eu vou. Quando não dá, eu não vou, porque não tem prioridade. Então, fortaleza, esses próximos dias e anos, irmãos, que o Senhor nos dê fortaleza, graça, disposição. Né? Agora, entenda uma coisa, sem relacionamentos nós não vamos caminhar. Sozinhos, aí no ostracismo, escondidos. Né? É interessante, eu estava lendo um livro do Rubem Alves, não leiam. Não leiam. Não vale a pena. Você precisa ter muita cabeça para ler esse senhor aí. Né? É um livro dele que é interessante, que ele fala sobre a ostra. Né?
ele fala sobre a ostra. Diz que a pérola é gerada por um incômodo. Né? A ostra, ela se incomoda com uma pedrinha que está lá, que está afetando ela, está incomodando. O que ela começa? Ela começa a trabalhar com aquilo, até transformar aquilo numa pérola. Né? Então, nós, se sentimos incomodados com alguma coisa, nós precisamos trabalhar com isso. Não podemos nos agarrar a isso e nos esconder e ficar escondidos. E não trabalhar com isso, e não expor isso, e não trazer aos relacionamentos. Né? Sem relacionamentos, nós não caminhamos com Deus, irmãos. Necessitamos dos relacionamentos. Senão, o que nós fazemos numa rede? A razão de estarmos hoje aqui é por Cristo? É pelo nosso chamado? Mas é também para estarmos juntos com outros irmãos. Para compartilhar, para orarmos juntos, para ter amizade, para convidar um ao outro, entende? É isso, os relacionamentos. Sem relacionamentos estancamos, sem relacionamentos nos isolamos. E sem relacionamentos nada vai acontecer na nossa vida. Porque Deus não vai levantar alguém que não se preocupa com outros, que não está com outros, que não se relaciona com o corpo, de forma nenhuma. Vai ficar isoladinho, quietinho aí a vida toda. E tudo que nos resta, depois quando chega aos 80 e 90, no meu caso 100, é a frustração de ter tido a oportunidade e não ter feito. De ter tido a oportunidade e não responder, e não trabalhar, e não se sair do deserto. Isso é mais destrutivo do que qualquer outra coisa. Então serve para nós o alerta de Deus e a palavra do Senhor para nós hoje. Quando dizem amém?